Bora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre tapas, que é o terceiro dos niyamas, que eu gosto bastante, me identifico bastante. Então, poderia dar uma lidinha para nós aqui? Claro. Tem uma palavra-chave que eu sei que você gosta aqui. Tapas é austeridade ou autodisciplina. Né? Significa queimar, que é gerar calor ou fogo, com esforços em todas as circunstâncias para se chegar ao objetivo definitivo da vida. Isto envolve autodisciplina. A completa ciência do caráter é construída com a prática de tapas. Tapas é o esforço consciente para atingir a união com o divino e eliminar todos os desejos que se opõem ao seu objetivo. Um respeitoso propósito faz a vida iluminada, pura e divina. Sem tal propósito, a ação e a prece não têm valor. A vida sem tapas, que é a autodisciplina, é como um coração sem amor. Sem autodisciplina, a mente não chega até Deus. Tapas pode ser de 3 tipos, relacionado ao corpo, aí como que fala, Cris? Kailika. Bom, relacionado ao corpo, relacionado à fala e relacionado à mente e pensamentos. Continência, que é o brahmacharya, e não violência, a ahimsa, são tapas do corpo. O uso de palavras não ofensivas, recitando a glória de Deus, falando a verdade, sem se preocupar com você mesmo e nunca dizer mentiras, é tapas da palavra. Então, desenvolver uma atitude mental tranquila e equilibrada no prazer e desprazer, mantendo o autocontrole, é o tapas da mente. Tapas é quando trabalhamos sem nenhum motivo egoísta ou esperando reconhecimento, mantendo uma inabalável fé em que nem mesmo uma folha de grama move-se sem a permissão de Deus. Através da prática de tapas, o yogi desenvolve força no corpo, na mente e no caráter, adquirindo coragem, sabedoria, integridade e simplicidade. Aí aquela frase final: a perfeição do corpo e dos órgãos do sentido são intensamente oportunos na prática espiritual, sendo esta a eliminação de impurezas. Muito bem. Um textozinho bem simples. Esse texto é bem simples e ele traz o que é mais importante para a gente, né? Dentro do que seria, né, o nosso ideal de realização. Esse ideal de realização, eu gosto muito, né, desse lugar que Tapas propõe, que é a austeridade, que é a autodisciplina, e principalmente lembrando que Tapas, autodisciplina, é para gerar calor, fogo, para queimar as nossas impurezas, para queimar karmas. Uau. Né? Só através da autodisciplina, de Tapas, da austeridade, que a gente queima karmas, que a gente se limpa, que a gente se purifica. Não existe outra maneira. E se vocês perceberam, né, que no texto mostra o quanto a prática de tapas, né, ela engloba os 5 yamas. Né? A prática de tapas, que é a austeridade, a autodisciplina, é gerar esse calor que vai queimando as impurezas, fazendo com que a gente consiga praticar de maneira mais adequada os 5 yamas. Né? Porque os yamas, lembram, né? É a relação com o externo, com a sociedade, com o meio. E sem a prática da limpeza que Tapas propõe, fica mais difícil da gente conseguir praticar os 5 yamas. Então, eu sempre falo que a austeridade é amor, né? A autodisciplina é amor, porque é autocuidado, né? Não tem como você praticar a austeridade ou você praticar a autodisciplina fora do amor. A austeridade e a autodisciplina estão como sinônimos? Sim, eles são a mesma coisa. Tá bom. Tá? A austeridade, a autodisciplina é a mesma coisa. Que é só uma maneira de a gente relacionar ela. Tá?
Que o importante mesmo é a gente lembrar que a gente precisa de autodisciplina, a gente precisa de a prática da autodisciplina para poder realizar as coisas. Isso vale para tudo, né? Se você quer ser uma boa jornalista, você precisa ter autodisciplina. Concorda comigo? Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que estar sempre atualizado. Se eu quero ser um bom terapeuta corporal, eu tenho que ter disciplina para estudar o corpo, para prestar atenção. Se eu quero ser um bom instrutor de yoga, eu tenho que estudar, eu tenho que... Não é eu tenho no sentido obrigatório, é no sentido de eu ter coisas boas a oferecer. Então isso é amor, né? Quando você oferece algo primoroso que você aprimorou, isso é um ato de amor com relação ao meio, com relação ao outro. Que aí você está praticando os 5 yamas. Entende? Então é pensar na autodisciplina como um autocuidado mesmo. Como um ato de amor, mas um ato de amor que você está fazendo para oferecer, não é para você. Tanto é que no textinho, lembra que no textinho fala que é quem consegue a prática austera verdadeira, é quem consegue fazer o que deve ser feito sem esperar nada. Só faz porque deve ser feito. Isso é entrega plena, entrega absoluta. Por quê? Porque ele tem consciência que não existe nada que aconteça no universo que não tenha a permissão divina, que não seja um ato de Deus. Como está no textinho, né? Que ele sabe que nenhuma graminha se mexe sem a permissão divina. Então como é que eu poderia fazer alguma coisa se não fosse pela permissão divina? Se alguma coisa deve ser feita e tudo. Entende? Sem estar se preocupando em benefícios próprios. Essa é a grande prática austera, né? Essa é a grande prática da austeridade. Porque o ser austero, ele não busca nada, né? Entendem isso? O ser austero... De fora, você disse, né? Ele não busca nada nem de fora nem de dentro. Nem de dentro? Nem de dentro. Nem de dentro? O ser austero, de verdade, tanto é que a austeridade é nada, né? Na verdade, a pessoa verdadeiramente austera, né? Ela não precisa de absolutamente nada. Nem de dentro nem de fora. Entende? Essa é a verdadeira prática de austeridade, de autodisciplina, né? Claro que a gente busca trabalhar a autodisciplina para chegar nesse nível. Tanto é que no textinho fala, eu fiz questão de colocar, né, que a prática de autodisciplina, a prática de tapas, né, ela produz, né, um corpo poderoso, uma mente poderosa e um emocional poderoso. Entende? Ou seja, a junção desses 3 faz o quê? Um espiritual poderoso. Um espírito poderoso. Entende? Que isso é extremamente importante, que a gente só consegue esse lugar através de autodisciplina. Não tem jeito. Isso a gente não vai comprar na internet. Né? Isso não vai estar no iFood. Isso não vai estar lá na Wish. Não tem jeito. É algo praticado diariamente. Né? E uma coisa da prática de austeridade que eu sempre falo, nunca se proponha algo que você tenha dúvida se você vai conseguir realizar ou não. Porque isso é auto-boicote. Isso é você construir frustração. É você tirar poder. Então não se proponha a fazer coisas que você corra o risco de não conseguir. Se proponha a fazer coisas que você tem certeza que você vai conseguir. Se eu quero começar a fazer um trabalho, um exercício físico, começa fazendo 5 minutinhos. Não se proponha a fazer 2 horas por dia. Eu quero estudar um pouco de filosofia. Não se proponha a pegar um livro de filosofia, né, e ficar 3 horas por dia. Não. Lê um textinho. Um textinho pequenininho, simples. Não é? Vai indo devagarzinho. Que isso, a prática de austeridade é esse fogo que queima. Então você não vai começar uma fogueira, entende? Com uma chama gigante. Você vai começar né, colocando um foguinho ali, uma coisinha pequena. Aí você vai alimentando, aquilo vai crescendo, vai iluminando e aquecendo o ambiente, tirando as impurezas. Pra gente tem que ser a mesma coisa. É pensar na prática de tapas como algo a ser construído, não é se propor algo, né,
As pessoas precisam de grandes desafios. Eu sempre brinco, as pessoas adoram a musiquinha do Missão Impossível, né? Porque as pessoas ficam se propondo a coisas que estão muito distantes para elas. Entende? Então tem que se propor a pequenas coisas que você sabe que você vai ser capaz de fazer. Entende? Que aí, inclusive, aquilo você vai incorporar no seu dia a dia. Você vai incorporar no seu dia a dia e aquilo começa a se tornar natural para você. Que deixou de ser, né, uma disciplina no sentido, né, de austeridade, de você ter que prestar atenção naquilo. Se tornou natural. Entende? Porque a verdadeira autodisciplina, ela vai se tornando natural. Entende? É como pensar na necessidade que nós temos de respirar. Porque ninguém que pensa para respirar. Concorda comigo? Mas é uma disciplina que você aprende lá no começo. Lá no comecinho, o seu cérebro tem que ficar se lembrando, senão você morre. Né? Aí chega uma hora que ele não precisa mais ficar se lembrando. Entende? A gente precisa desenvolver esse apreço pela autodisciplina. Autodisciplina não é autoflagelo, não é autopunição. Autodisciplina é amor, é autocuidado. Entende? Se propor a pequenas coisas que te fazem bem, que você sabe que te faz bem. Entende? Experimentar coisas novas também, que você possa acreditar que te faz bem. Mas sempre em doses homeopáticas. A gente, com esse mundo moderno, a gente tem muita pressa para tudo, né? E não tem jeito. Ninguém constrói disciplina do dia para a noite. Isso é uma coisa, inclusive é algo a ser alimentado. Eu sempre falo isso de mim mesmo. O quanto eu já fui muito mais disciplinado. Eu parei de alimentar a disciplina, você começa a perder a disciplina. Hoje em dia eu estou muito menos disciplinado do que eu era. Mas muito menos, assim. Hoje em dia eu não sou 10% disciplinado do que eu era há 15 anos atrás. Entende? Porque eu fui parando de alimentar a disciplina. E a disciplina é fogo. Você parou de alimentar o fogo, ele vai apagar, né? Concorda comigo? A quantidade de lenha que eu coloquei na minha disciplina ainda está acesa, mas eu preciso voltar. Tem hora que eu olho e falo, acho que está na hora de eu começar a voltar a alimentar. Né? Então, tudo bem que eu não perdi completamente. Então, assim, um gravetinho ou outro eu coloco todo mês ali. Uma vez desenvolvido, nunca você vai perder, a brasa vai sempre estar ali? Sempre. Basta um assopro. Basta um assopro e colocar ali, né? No início você precisa colocar um capinzinho da sua brasa. Essa brasa não se apaga nunca. Uma vez que você acendeu ela, não se apaga nunca. Entende? Ela vai estar lá camufladinha, ela vai estar lá escondidinha, protegidinha, inclusive da chuva, da neve, vai estar lá protegidinha. Só que você tem que ir lá e aí pegar um graminha, jogar uma graminha e dar um oxigênio para ela. Pum, o fogo volta. Aí você começa. Porque já existe a referência, né? Exatamente. Acredito eu que todos nós, que por algum motivo buscamos algum nível de autoconhecimento, tá? Em algum momento a gente acendeu essa brasa, a gente acendeu esse fogo. Entendeu? E por algum motivo, eu mesmo nessa vida, que é o que eu estou falando, assim, o fogaréu que era a minha disciplina até 15 anos atrás e o que é hoje uma fogueirinha bem singela. Entende? Tá? Então a autodisciplina, ela deve ser alimentada, volto a dizer, como fogo. Tá? Não é algo que você conquistou e pronto, não precisa mais. Entende? Tem coisas, o que mantém o meu foguinho aceso, que tem coisas que se tornou orgânico para mim. Tem coisas que se tornaram orgânicas, assim, tem coisas que eu não consigo mais não fazer. Entende? Que para algumas pessoas nossa, como você é disciplinado, eu fico olhando e falando, eu já fui disciplinado. Hoje em dia, isso aqui só está aqui porque ficou orgânico. Entende? E tem lógica, a grande maioria ainda não era orgânica. Então eu fui parando, né? Tanto é que o esforço que eu tenho que fazer para fazer algumas disciplinas. Entende? Que é coisas que para mim no passado era, nossa, uma bobagem, né? Era esforço zero. Entende? Porque você falou uma coisa bonita com relação ao fogo. Essa associação do fogo é maravilhosa, né? Sim. Porque
se o fogo está ali firme e forte, ele mesmo se sustenta, ele vai ficando cada vez mais. Sim. Você vai dando alimento para ele vai. Ele vai aumentando. Ele vai crescendo. Agora você para de alimentar. Exato, parou. Parou, ele começa. É muito rápido. Aí você põe de novo alguma lenha, né? A gente fez um exercício até da yoga, ficam 2 semanas sem fazer. Sim. Dá um esforço danado para retomar. Para retomar. Mas depois de umas 2, 3 já volta. Pronto, já volta. Então é o quanto alimenta mesmo. Exatamente. Né? Então a gente precisa pensar muito nisso. Né? A gente começar a prestar mais atenção nas coisas que alimenta, que nos alimenta. Né? Porque a gente se abandonou demais, né? A gente está muito no automático, a gente está muito... Em Kali Yuga, é a era do esquecimento, né? A gente foi esquecendo quem a gente é. A gente foi esquecendo qual é o nosso propósito. A gente foi esquecendo tudo de maravilhoso que a gente tem para usufruir. E não é pouca coisa, gente. Segundo as escrituras, segundo os grandes seres, né, nós somos literalmente herdeiros do divino, né? Entende? Então só que a gente foi se esquecendo disso. E a única coisa que nos ajuda a lembrar de verdade é tapas. É a austeridade. Que queima, né? Que vai queimando nossas impurezas, vai queimando a nossa ignorância, vai queimando o nosso distanciamento, vai queimando o nosso esquecimento. Entende? Uau, que tema bonito, hein? Eu falei que eu gosto muito desse tema, assim. Eu me identifico muito com ele. E durante muitos anos eu fui muito disciplinado. Aí eu acabei relaxando, e isso é uma coisa, tipo de coisa assim, entende? Eu sei que se eu quiser retomar, né, o nível até de paz interna que eu tinha, né, eu tenho que retomar a minha disciplina. Entende? E é interessante fazer a correlação com Santosha, né, que a gente acabou de falar. Sim, contentamento. Porque eu acredito que se tiver etapas com um propósito muito claro, esse contentamento ele aparece na hora, junto. Sim. Né? Eu sinceramente, de todos eles, o que eu mais gosto é tapas. Porque parece que a impressão que eu os outros. Exatamente, é exatamente isso que eu ia dizer. A impressão que eu tenho que ele é, né, esse tapas, desenvolver autodisciplina, desenvolver a austeridade, ele é a sustentação dos outros. É essa sensação. A minha sensação é muito essa, sempre foi. Né? Porque essa autodisciplina, ela traz muita tranquilidade, né? Ela traz muita segurança. Né? Porque eu falo até por mim mesmo, assim, eu me sentia muito forte. Tudo bem que eu continuo não tendo medo das coisas, mas assim, eu me sentia capaz de qualquer coisa que vocês possam imaginar. Tanto é que eu realizei coisas em 10 anos que o nego vai levar 10 vidas para realizar, né? Do momento que eu cheguei da Índia, né, em janeiro de 96, com $213 no bolso, era tudo que eu tinha, e em fevereiro de 2006, 10 anos depois, meu tio tinha 3 escolas, 600 alunos, estava inaugurando o Ashram. Tinha gasto 3 milhões naquele ano. Dando aulinha de yoga e dando massagem. Olha que doideira. Como o bicho era louco. Tá? Por causa da austeridade. A minha autoconfiança era tão alta, tão alta, tão alta, tão alta, que eu era capaz de realizar qualquer coisa. Mas é a austeridade que traz a autoconfiança? Exatamente. Porque te dá muita força, né? Te dá muita clareza mental, emocional e física. Entende? Dúvida, nossa. Apesar que hoje em dia, sempre que vocês me conhecem um pouco, eu sou uma pessoa muito de duvidar, muito de criar muitas dúvidas, não. Eu sou de pouca insegurança, né? Bem pouca insegurança, mas na época, não é. Hoje em dia eu sei, assim, eu sou de pouca insegurança, mas a minha autoconfiança diminuiu. Eu continuo autoconfiante, mas a autoconfiança que eu tinha me deixava cego. Eu não tinha medo de absolutamente nada. Não que hoje em dia eu tenho, mas hoje em dia eu penso, na época eu não pensava. Mas não pode considerar isso cegueira, né? Não, claro que não. Eu falo, me cegava para as coisas. Assim, não, assim, as pessoas falam, cara, você não pensa que pode dar errado? Não. Não existe essa possibilidade. Como assim dá errado? Tá louco? Enlouqueceu? Porque dependia só de você. Exatamente. Eu lembro muito que meu pai falava, meu pai da simplicidade dele, falava, eu não entendo por que as pessoas, eu falo sempre isso, né? Eu não entendo por que as pessoas falam que fez tudo certo ou errado. Certo, mais certo é igual a certo. Se deu errado, é certo, mais errado deu errado. Alguma coisa errada você fez. E nossa, isso estava tão encravado em mim, que eu olhava e falava assim, é isso que eu tenho que fazer. E era tudo decidido na hora, instantaneamente,
Não tinha essa, vamos elaborar, o que elaborar o que, rapaz? É isso aí que tem que fazer, ó. Faz isso aqui. Faz isso aqui. E pô, fazia e dava certo. Pô. Entende? É porque gera um autodomínio absurdo. Exatamente. E essa austeridade dá tudo isso e mais, né? Que como você se sente muito forte, é muito leve. Entende? Assim, até quando eu perdi tudo, pra mim não dizia nada, não tinha vínculo nenhum com aquilo, né? Era só fazer de novo. E tá bom, e se eu outra quiser eu faço de coisa. novo. Eu já falo assim, tá bom, preciso eu faço de novo. Sim. Mas aquilo que você falou se você se compromete a fazer alguma coisa que você não vai dar conta e você não dá conta, tem um efeito contrário? Tem porque você vai destruir sua autoconfiança, né? Tá. É que essa autoconfiança toda eu construí, mas assim, eu tô falando de uma construção desde os meus 6 anos de idade, né? E quando eu voltei da Índia, eu tava virado um giraia, né? Sim, porque tudo que eu tinha alimentado é como se tivesse brotado do dia pra noite. Foi 1 ano e pouco lá retirado, totalmente focado, único exclusivamente em tapas. Pois é, você conta a tua experiência lá, foi Só tapas. Só tapas. Só tapas o tempo inteiro. Disciplina, austeridade. Eu não preciso de nada. Não tem frio, não tem calor, não tem fome, não tem dificuldade de língua. Oi? Poder interno. Exatamente. Não tinha dificuldade de língua, gente. Assim, eu não sabia falar inglês, não tinha dificuldade de língua. Eu ouvia as pessoas, eu ouvia palestras ou aulas em hindi ou em sânscrito, eu entendia tudo. Eu sabia exatamente o que o cara estava falando, não que eu entendia as palavras. Eu sabia exatamente, sim, sei lá onde, eu sabia o que o cara estava falando. Aí quando eu falava o que o cara estava falando, o nego que entendia, eu falava, mas como é que você sabe? Você não sabe falar esse troço. Eu sei. Não sei falar o troço, mas eu sei o que ele está falando. Um nível de loucura, né? Parece loucura, mas não é. Porque você está em harmonia. Sim. Porque não tem língua, né? Não tem. Quando estava conectado com a mensagem do cara. Estava conectado. Porque a mensagem dele é a mensagem divina. Acabou. É Deus usando a boca dele para falar. Acabou. Então, e Deus fala todos os idiomas, né? Entende? Ele vai estar falando, eu vou estar ouvindo em português. Ele vai estar falando em árabe, eu vou estar ouvindo em português. Ele vai estar falando em chinês, eu estou ouvindo em português. Só que eu não estou ouvindo no ouvido. Estou ouvindo na mente. Entende? Isso tudo é austeridade. Isso é tapas. Olha o nível de autocuidado, né? Mas, por exemplo, essa autodisciplina que você fala é a disciplina que a gente aplica para qualquer coisa. Para qualquer coisa, exatamente. Não é nada assim, tudo bem, eu tive minha loucura de fazer meu ano e meio sabático, né? Eu venho desde criança, mas é porque é a minha área de interesse. Entende? Então eu faria a mesma coisa se fosse qualquer outra área de interesse. A questão é cumprir aquilo que a pessoa se propõe. Exatamente. E de maneira leve. Dentro isso. Do grande segredo da certeza que vai fazer. Exatamente. Esse é o grande segredo. Né? É ter a tranquilidade de saber o que você deve fazer e pronto. Entende? Eu acho que assim, falando de mim, eu não sou uma pessoa com dificuldade de ter disciplina. De jeito nenhum, você faz isso. Mas eu acho que essa coisa o caminho espiritual, sabe, na disciplina, sim, é uma outra chavinha, né? Sim. Não é igual. Não porque envolve uma auto-observação maior. Envolve o próximo, outros yamas, né? Não. Envolve uma auto-observação maior mesmo. Que é diferente de você ter disciplina para desenvolver um texto. Para fazer coisas. É diferente de você ter a disciplina de ser coisas. É outro nível de disciplina. A gente faz coisas né, que tem que ser uma expressão do ser. Então a grande disciplina é a auto-observação. Por isso, autodisciplina, né? A austeridade é autodisciplina, não é ninguém te disciplinando. Entendeu? É você prestando atenção em você. Aí vale para qualquer coisa. Aí você pode usar a construção de um texto, porque você está olhando, né, para dentro de você e não para o texto. Entende?
Você está usando aquela coisa externa só como ferramenta de expressão do seu ser. Lembra que eu fico falando sempre que o nosso mundo externo tem que ser uma extensão nossa? Tem que ser uma extensão das suas verdades, uma extensão dos seus valores. Eu fico insistindo muito nisso, e tanto faz o que seja. Você pode ser um mecânico, pode ser uma cozinheira, pode ser uma jornalista, pode ser uma terapeuta, pode ser um empresário, pode ser o que for. Aquilo tem que ser uma extensão dos seus valores. Tem que ser uma extensão do seu ser. Então não existe nada que não seja espiritual. Entende? A busca espiritual ela está em tudo. A gente, como a gente está em Kali Yuga, a gente se esqueceu. Entendeu? A gente precisa usar os recursos que os grandes seres trouxeram para a gente, reviveram para a gente, para relembrar essas coisas. Tava fácil demais, né? Oi? Você trouxe uma coisa interessante, que a questão do nível espiritual, ele, não sei se eu entendi bem, mas você estava explicando até antes, se os 3 primeiros estão alinhados, ele já gera um campo espiritual. Sim, sim. Então não é que a gente tem que buscar um quarto Não, campo, não. que é o espiritual. Não, por isso, os grandes, aqui no texto fala, né? O quanto é importante você ter um corpo forte e saudável para expressão, para poder expressar a sua mente, a sua inteligência e a sua espiritualidade. Um corpo doente não consegue. Entende? E o quanto nós estamos doentes, né? Sim. Não é? O que nós temos, né, como diz na própria medicina ayurvédica, né, fala muito que os exames que nós temos, a base lá dos exames que a gente considera saudável, na verdade não é saudável não. Porque é feito em cima de uma civilização doente. Então aquela média é doente. É o normal do doente. É o normal do doente. Então é normal a pessoa com 60 anos, que nem meus alunos falam, não tem jeito. 60 anos é normal você ter problema de próstata. Você vai ter problema de próstata. Imagina. Oi? Como assim isso é normal? Não tem nada de normal nisso. Entendeu? Você envelhecer, né? Você amadurecer e envelhecer, é normal você ter uma saúde daquele período. E não doença. Você não vai ter a saúde quando você tinha 30, com 90. Entendeu? Mas você pode ser perfeitamente saudável. Tudo funcionando perfeitamente. Com o percentual de vida que você tem ali naquele momento. É diferente do percentual de vida que você tem quando tem 30 anos, né? Uhum. Entende? Agora, estar doente, isso não é normal. Doença não é normal. Não é natural no ser. A gente começou a ficar doente a partir do momento que a gente começou a se esquecer quem somos. Né? Dentro do Ayurveda, a primeira doença existencial, né? Como é que eles chamam? Agora eu esqueci em sânscrito. É Juara. E o que é Juara? Febre. Foi a primeira doença que existiu. Como a gente começou a ficar, a esquecer, né? O nosso corpo começou a se inflamar. Aí tem a primeira doença que inclusive, dentro do Ayurveda, febre é uma doença séria. Não é uma doencinha qualquer. Olha, que visão diferente, Na né? febre... A febre é bom porque Sim. está equilibrando o organismo. Não, tudo bem, até é. Certo. Até é. Só que você tem só que você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção que aquilo significa, é o sinal, porque a febre em si, ela não é um problema. Mas ela pode estar sinalizando uma doença seríssima. Entendi. Então você tem que cuidar da um febre. alerta forte. Tanto é que você não deve, por exemplo, bloquear a febre. Uhum. Porque a partir da febre você vai conseguir encontrar Perfeito. tá, a origem dela. Entende? Tá? Então, olha só que maluquice. Tá? Então, a gente pensar que a gente não é saudável. A gente foi se esquecendo. E qual o único meio que a gente tem para se voltar a ser saudável? Etapas. Austeridade. Usando o fogo, né? Que é a única coisa realmente que purifica. O fogo purifica qualquer coisa. Não é? Vamos fazer yoga todo dia? Ajuda, né? Acho que a melhor fase que eu conheci a Sil, ela estava fazendo praticamente todos os dias. Não é? Foi.
Sua saúde estava lá em cima, nossa, porque você é muito alérgica, né? Essa sua alergia estava quase nada, lembra? Nossa, produzindo, trabalhando pra dedéu, lembra? E assim, como era a pandemia, a gente fazia até, lembra? A gente chegava a fazer até de sexta, nem que fosse uma rapidinha, só tem meia hora, bora fazer, enlouquecido. Oi? Não. Agora, fixo, teoricamente, seria 4 vezes por semana, mas que praticamente Acaba que não faz. mantém um dia da semana que eu não faço, sabe? Sempre tem um dia na semana que acaba acontecendo alguma coisa e acaba não fazendo. Aí também a gente diminuiu, né, fazendo, né? Como se o tempo foi ficando cada vez mais curto, então a gente está fazendo um short forms praticamente, né? Só o sábado mesmo que você está praticando inteiro, como é, né? Como você, essa semana também, fazia tempo que ela não fazia. Hoje ela fez a série inteira, inteirinha. Ela estava fazendo também 3 respiração, né? Porque ela andou doente, então, assim, calma, então vamos devagar. É austeridade, né? Vamos construindo então, devagar. Vamos devagar. Agora eu estou entendendo perfeitamente esse teu ponto de vamos construir devagar. Vamos devagar, calma. Não adianta puxar demais aí, Exatamente. a gente desiste no meio do caminho. Exatamente. Porque Que é over. Entendeu? Foi a mesma coisa com a Silvia, lembra? A gente foi construindo super devagarzinho. Aí chegou um momento que você estava praticando praticamente de segunda a sábado, né? Uau, hein, Silvio? Tava assim, e a Silvia tem um corpaço, né? Bora, E a Silvia tem um corpaço, é forte que ela atura essa mulher. Pois É, uma boa cafinha mesmo, a bichinha danada. é. E como ela mesma disse, não tem dificuldade de ter disciplina. A questão não é essa. A questão não é. Onde alocar a disciplina? Exatamente. Para quê? Exatamente. Né? O que você fez com a sua disciplina? Você colocou, você voltou para onde você colocava originalmente, que era no trabalho. Você foi deixando todo o resto de novo, voltando para aquele lugar conhecido seu. Né? Que também não tem problema nenhum, desde que seja saudável. E que esteja cada vez mais consciente. Cada vez mais consciente. O importante é ter disciplina. Entende? O importantíssimo é ter disciplina e usufruir dela. Usar ela para construir esse lugar de autorrealização. Entende? Não é necessariamente praticar yoga. Entende? Porque praticar yoga é aquilo que eu sempre falo. Praticar yoga é uma atitude de vida. A gente faz o Hatha Yoga, que a gente faz o Ashtanga, é outra coisa. Isso é para saúde física. Entende? E eu realmente não conheço nenhum exercício que traga tanto benefício físico quanto o Ashtanga, que trabalha muito plenamente, né? Dá para todo trabalhar o corpo. isso. Exatamente. Além de trabalhar o corpo, trabalha a energia, trabalha o seu emocional, trabalha a sua percepção mental. Tá? Eu considero o Ashtanga Vinyasa muito completo. Tá? Mas, em última instância, é um trabalho físico. Entende? O importante é a gente praticar yoga no dia a dia. Né? É mais importante até do que você praticar o Ashtanga Vinyasa, fazer a Ashtanga Vinyasa todos os dias. Entende? Praticar yoga o tempo inteiro é isso que você está falando, né? Sim. Tudo relacionado a autorrealização. Seja lá o que for que você está fazendo, é uma expressão sua. É você reconhecendo seus valores. Entende? baseado na sua verdade. Exatamente. E aí a gente vai costurando tudo. Vai costurando tudo. É bonito isso, né? É maravilhoso. E eu, sinceramente, assim, o tema que eu mais gosto é tapas por causa disso. Eu considero ele a plataforma que embasa todo o resto. Você está falando disso lá naquele retiro que eu fiz de cria em Curitiba. A gente teve um dia que falou de Santosha, falou de tapas, mas muito voltado para o karma, que lá era o seminário todo foi sobre karma. E você falou também de queimar karma com tapas. Sim. É isso. E tapas, ele é para queimar karmas, né? Ele é para limpar. Você só consegue queimar karmas através das tapas, através do autodisciplina. Tanto é que a autodisciplina, por exemplo, da meditação. É a meditação que está queimando karma? Não. É o tapas. É a autodisciplina de fazer a meditação que está queimando karma. Se comprometer a fazer. Exatamente. Entende? É a autodisciplina que está queimando os karmas, não é a meditação. A meditação vai estar te dando tranquilidade, vai estar te dando centramento, vai estar te dando um pouco mais de clareza mental, vai te trazer um pouco mais de conexão com a sua espiritualidade, mas o que está queimando o karma é o danado tapas. Entende? Fora do tapas não tem como queimar karma. Isso não existe. Por isso que tem um esforço, mas não é um esforço que desgasta. Exato, ele é um esforço de amor. Você
O que é alocar um esforço? Ele é um esforço de amor. Entende? E nenhum esforço de amor pode ser desgastante, né? Entende? Nenhum esforço de amor pode ser desgastante. Se é desgastante, não é um esforço de amor. Então, qualquer sinal de desgaste que a gente perceba é porque não está alinhado ao amor. Então. É aquilo que eu falo sempre, que eu sempre fui muito austero, né? E nunca estava nem aí, não. Eu era austero assim, e não queria nem saber. Mas, assim, não queria nem saber se estava bom ou se estava ruim. Acabou. Tá? Aí os meus mentores mesmo começaram a calma. Né? Lei do menor esforço. Se você tiver que fazer, né, um esforço extremo para realizar, não faça o que está errado. Não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho. É o esforço do amor. O esforço do amor não desgasta. Ele é prazeroso. Compreende? Mas será falou da energia sexual, do sexo. Existe algo mais desgastante, que exige mais comprometimento, que exige mais energia, que existe mais austeridade do que o ato sexual em si. E o desgaste é zero, né? É puro prazer. Pelo contrário. É puro prazer. Isso, tanto é que a gente tem essa coisa meio maluca com a sexualidade, porque é uma coisa muito simples, gente. É a única coisa que a gente materializa, que a gente percebe, que a gente materializa literalmente, que nos une a Deus. Que é onde nós somos co-criadores com Deus. Tanto é que gera uma vida, né? Gera uma próxima vida. E Deus está fazendo o quê? Ele não está criando o tempo todo, não está gerando vida o tempo todo. É o que mais nos aproxima. Então é claro que tem que ser algo de muito amor, né? Entende? Para gerar uma vida. Percebe? E deveria não, né? A gente precisa começar a trabalhar a austeridade nesse sentido para tudo. Entende? A usar realmente a autodisciplina para desenvolver o amor. Entende? Que a autodisciplina é que vai nos ajudar a desenvolver o amor. As pessoas acham que amam, né? As pessoas não fazem ideia do que é o amor, porque o amor liberta, o amor é leve, o amor acolhe, né? O amor reconhece. Oi? O amor tira o medo. Exatamente, o amor tira o medo. As pessoas falam que estão amando e morrem de medo de perder, é um controle danado, é uma cobrança danada, eu estou te dando tudo, você não está me dando nada. Oi, meu. Oi, que doideira de amor é esse? Eu falo, gente, o que o povo chama de amor, eu chamo de paixão. O que as pessoas chamam de paixão, eu chamo de doença. Né? É mesmo. Porque é uma loucura, gente. As pessoas chamam de amor, eu falo, gente, mas isso não é amor. Né? Isso é paixão. Isso é assim, isso é essa loucura de posse, de que você acha que precisa ter. Isso é paixão, isso não é amor, porque o amor é livre, o amor é leve, o amor soma, né? O amor agrega, o amor acolhe, o amor cura. Entendeu? Enquanto que o povo chama de amor, Ave Maria, Cruz Cada Maria, só gera doença, né? Mal-estar, amargor, separatismo. Como é que isso pode ser amor, gente? Pelo amor de Deus. Né? Que aí eu sempre falo, né, do tal do amor romântico. Né? O amor romântico não tem nada de disciplinado, né? O amor romântico é uma doideira geral da nação, né? Austeridade? Exatamente. Não tem nada de autodisciplina, não tem nada de autodisciplina. O amor romântico é uma doideira geral da nação. Imagina, tudo atrapalhado. Exatamente. Eu sempre falo, eu não faço ideia do que de acho que seja isso, porque eu nunca acreditei nesse amor romântico, eu nunca acreditei na paixão, também. Pra mim tudo é tudo bem esquisito. Mas tudo bem, mas eu sou mais louquinho que a maioria, né? Então, entende? Como eu estava comentando com você hoje, né? Sei lá, terapia de família, as coisas que eu fico falando, o terapeuta quase cai de costas, né? Quase cai dura, coitado. Cris, a autodisciplina, ela envolve sempre algum método, algum tipo de... Eu estou falando desse jeito, mas só para materializar, né? Mas é algum processo que para a pessoa ela perceba que funciona. Sim. Né? E ela tem que perceber o próprio processo dela.
Às vezes a tua forma de conduzir para a tua vida funciona, Sim, para mim não. claro. Esse que é o grande ponto. Além do que, a pessoa tem que observar o que funciona Para ela. de maneira individualizada. Total. Não existe. Não adianta copiar como Não. o outro faz, que é o Olha, que a maioria das na pessoas verdade, faz. assim, pode ser um começo. Ok, como uma inspiração. Como uma inspiração. Uma coisa que eu sempre falei, tipo assim, gente, se você está me procurando é porque do seu jeito não está funcionando. Então, vamos tentar fazer do meu jeito? Que pode não funcionar também. E não tem problema. Aí a gente vai encontrar o seu jeito. Entende? Mas o copiar pode ser um começo. Curso, posso te ligar daqui a pouco? Né? A gente copiar pode ser um começo. Tá bom, então, beijo. Tá? É uma maneira da gente começar. A gente tem que lembrar disso sempre. Né? Os seres deixaram várias técnicas, né, para a gente experimentar. Isso não significa que aquilo vai ser 100% para nós. O importante é a gente começar. Compreende? Mas só um caminho diferente, né? Sim, Mostra um caminho. o importante é sair dessa inércia. Né, porque a falta de disciplina, né, a falta de tapas, você está sendo gado, está sendo conduzido de maneira totalmente entorpecida, totalmente anestesiada. Enquanto que a austeridade propõe que você saia desse anestésico, que você saia desse lugar, né, de ser gado, de ser só mais um. Entende? Então é claro, claro que existem métodos que podem funcionar para todo mundo. Inicialmente. Entende? Como um ponto de partida. Entende? Só que a partir do start, aí você tem que desenvolver a sua autodisciplina. E a autodisciplina, eu volto a dizer, é olhar para si mesmo. Que aí começa todo o processo de autoconhecimento. Entende? Só através da autodisciplina, só através de etapas, da austeridade, que começa o processo de autoconhecimento. Sem isso não tem como. Sem isso é só teoria. As pessoas costumam usar inclusive o termo, elas nem percebem o eu acho, né? Eu acho que é assim, sabe? Então você não sabe, né, na verdade. Você está comprando uma ideia que não é sua. Você não tem que achar nada. Eu sempre brinco, falando, não, ou eu acredito ou eu não acredito. Eu acho, não perdi nada, para estar achando eu, hein? Tudo que eu achar, pode ter certeza que não é meu. Porque eu não perdi nada. Então não sai pra lá, não vem não. Estou aqui para achar nada. Sai pra lá, cruz credo. E como a gente usa muito essa palavra, né? Principalmente em relação a nós mesmos. Não é? Eu acho que para mim é assim, eu acho que, para de achar, porque tudo que você está achando é gado, é só o padrão estabelecido como se fosse verdadeiro, como se fosse aquele de verdade. Entende? Isso é só distanciamento de nós mesmos. Isso é só Maia em ação. Porque Maia tá aí para isso, tá aí para sacanear a gente, né? Maia, danada, safada tá lá só para azucrinar a nossa vida. Entendeu? Mas é a função dela, né? Ela é uma expressão de Deus. Maia, ilusão, é uma expressão de Deus. Tá lá Deus confundindo a gente para ver se a gente acha ele em algum canto. Entende? Que a gente tem que praticar um esforço amoroso, consciente, para encontrar ele. Entende? E ele mesmo fica lá, ele criou o Maia para isso, para ficar atrapalhando nós, né? Para ficar azucrinando a nossa vida. Entende? E até nisso eu me divirto, porque eu realmente acredito nisso. Então eu não consigo ver também a Maia como algo ruim. Entende? Tanto é que a gente sabe que na era de Kali Yuga é a era que mais se evolui. Né? Porque é tudo muito rápido. Entende? Tem que pôr esforço mesmo. Né? Exatamente. É tudo muito rápido. Entende? A era do ferro é tudo muito dinâmico. Entende? Então é a era que a gente tem a oportunidade de evoluir mais. Entende? Então é realmente entender isso, essa autodisciplina, essa austeridade, como um ato de autocuidado, de amor próprio, de amor consigo mesmo, para tirar o peso que foi colocado, que Maia colocou esse peso em nós, de austeridade, de autodisciplina como algo difícil, que precisa de um esforço desgraçado, que você precisa, autoflagelo, você precisa sofrer. Mentira, tudo mentira. É o esforço, né? Você
se esforçar para conseguir. Exatamente. E é a lei do menor esforço. É um esforço legal. É a lei do menor esforço, porque o que é prazeroso não exige esforço nenhum. nenhum. Não, o que é prazeroso não exige esforço nenhum. Zero. E olha, você vai dedicar naquilo assim, mas não tem peso nenhum. Não é? O esforço do prazer, do amor, ele é extremamente leve. Você vai dedicar 100% da sua capacidade e você vai sentir... Era o que eu sentia na minha loucura de disciplina. O que eu falo, minhas coisas deram errado entre aspas, né, no mundo material, porque eu deixava vazar muito isso, a minha disciplina. Então as pessoas queriam ser como eu. Só que, desculpa, aquela disciplina era minha, não tem nada a ver com eles. E eu ficava falando, não, só que não adianta, não existe faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eles olhavam, viam o que eu fazia, via que funcionava, então eles queriam também, que é perfeitamente normal, né? O que eu para ajudar eles a desenvolver a disciplina deles, eu não podia ter mostrado a minha. Eu tinha que ter ficado realmente lá como professor, guru, sei lá, fosse o que fosse. Mas eles lá longe e eu aqui. Entendeu? Aí eu poderia ter ajudado eles a desenvolver a disciplina deles. Agora, como eles estavam muito em contato comigo, eles começaram a tentar me copiar, né? Aí começaram a se frustrar. Entende? Porque para fazer as loucuras que eu fazia, é a minha vida, funciona para mim, né? É aquilo que a gente estava falando. Essa disciplina, esse jeito funciona para mim. E eu falava, gente, isso funciona para mim. Entendeu? Mas não adiantava, né? Eles estavam do meu lado. Então eles queriam fazer tudo que eu fazia. Entende? E é claro que não conseguiam, né? Eu tinha vários deles falavam a mesma coisa. Pô, quando a gente consegue chegar no que esse cara tá fazendo, cadê ele? Já tá lá não sei aonde, já tá fazendo outra coisa, não sei aonde. Agora, o que eu faço com isso? Não faz nada, isso é meu. Isso não é seu, mano, infeliz. Entende? Mas fazer o quê? Foi o grande erro, insensatez juvenil, né? Era muito criança, era muito jovem. A gente deu sorte de pegar o Cris agora com um pouco menos de autodisciplina, porque a gente tem uma referência mais leve. Mas é verdade. É verdade. É verdade que na época, assim, como eu era muito disciplinado e eu deixava isso transparecer, as pessoas ficavam muito perto de mim, então isso não era bom. Entendeu? Hoje em dia, mesmo que eu tivesse essa disciplina toda, nem a pau que eu iria mostrar. Ia ser como tem que ser. A autodisciplina é para ser feito, é como a prática do yoga, é para ser feito você com você mesmo, num quartinho fechado, não é para ninguém. Tanto é que eu era assim mesmo, não existe gravação minha, né? Professor batendo no peito, tem uma pessoa no Brasil hoje em dia que faz série 4. Pô, vai fazer série 4 e 5 há 15 anos atrás. Só que ninguém via, né? De vez em quando, no sábado, eu fazia uma pratiquinha com os meus alunos, tá? Aí eu fazia uma série 3, uma série 4, né? Até para incentivá-los. Que, ó, gente, tem mais coisa, tá? Os nego olhavam, puta, mas já mudou de série, tamo ferrado. Cada vez que mudava de série, eles falavam, o cara mudou de série, tamo ferrado. Faz a primeira, a segunda. Exatamente. Como assim? Tá fazendo a quarta? Tá fechando a quarta série? A gente fica 6 meses sem ver o cara, quando ele tá fazendo outra coisa. O inferno que esse cara. Entende? Eu era bem louquinho. Bem maluquinho. Nossa, é muito bacana relacionar tudo que a gente tá vendo, né? Sim, sim. Porque cada um que você tá trazendo, a gente vai costurando mesmo. Essa história da autoobservação, a própria verdade. Exatamente. Satya, né? Cada um de nós temos as nossas verdades. Exato. E não está errado, está tudo bem. Claro. Entende? Isso nos aproxima da verdade absoluta. E quanto mais verdades a gente compartilha, mais próximo a gente está da verdade absoluta. Não é ter essa preocupação. Entende? E eu volto a dizer, assim, a gente precisa de bastante disciplina para poder preservar essas coisas em nós. Entende? Porque o convite é para a gente se distanciar da nossa disciplina, né? Então, não é que a gente nunca vai conseguir deixar de ser disciplinado, só que a gente começa a usar a nossa disciplina para coisas que nos afasta de nós. Entende? Para todas essas crenças externas, para as doenças físicas, né? Para essas necessidades de terceira dimensão, de dinheiro, de status, de reconhecimento. Isso tudo nos afasta de nós, né? E tudo isso que a gente busca fora, a gente não está desenvolvendo em nós, né? Entende? Que não tem problema nenhum essas coisas, só que você tem que buscar isso dentro de você. Claro.
Essas coisas têm que ser uma extensão sua. Entende? Não tem problema, você vai buscar essa riqueza, você vai buscar essa saúde, você vai buscar essa integralidade, você vai buscar esse reconhecimento, tudo dentro de você. Entende? Aí tudo que você tem fora é só uma expressão. Né? Todo o reconhecimento que eu tinha, todo o status que eu tinha, toda a grandeza que eu tinha, até mesmo toda a grana que eu tinha, era tudo um reflexo do meu interno. Entende? Não tinha nada a ver com fora. Tanto é que isso tudo fora dissipou, mas eu continuo tendo dentro. Me fez a menor diferença. Entende? Num dado momento aquilo foi importante para compartilhar com o mundo. Num dado momento não era mais importante, não. Isso não quer dizer que eu perdi. Eu não perdi absolutamente nada. Entende? Essas coisas só pararam de se expressar externamente. Ponto. Só isso. Porque também não há necessidade de se externar. Não, tudo que deve ser externado deveria estar de acordo. Não, assim, tem que ser uma extensão sua. Certo. Entende? Mas ela pode aparecer ou não. Pode aparecer ou não. Mas o que está aqui fora tem que ser uma expressão sua. Tanto é que eu continuei fazendo exatamente tudo que eu faço. Não mudei absolutamente nada. Só não tem mais aquele status, só não tem mais aquele dinheiro, só não tem. Mas eu continuo conectado com exatamente as mesmas coisas. Entende? E compartilhando hoje com pessoas, acredito eu, que estão aproveitando mais. Entende? São poucas pessoas, mas aproveitam muito mais do que aqueles 600 que tinha antes. Entende? Que é o que me importa, na verdade. Eu não estou preocupado com isso, não estou preocupado em mover multidões, né? Entende? Eu só estou preocupado, não. Eu estou me ocupando em compartilhar as minhas crenças. Então, ou seja, né, tudo que eu faço eu tento que seja uma expressão dos meus valores, uma expressão das minhas crenças. Entende? Tá? E volto a dizer, e o que me dá força para isso é tapas. É austeridade. É, né, essa autodisciplina. Porque para fazer isso que eu faço, eu preciso de autodisciplina. Mesmo que eu esteja hoje muito pouco disciplinado, eu preciso de uma autodisciplina para compartilhar essas coisas, né? Concorda comigo? Tá? De uma maneira ou de outra, eu estou sempre rememorando isso. Né? Então, essa oportunidade que a Simone deu para mim, para mim é muito mais gratificante eu rememorar, por isso que eu não me preocupei com a de valor, se vai cobrar, se não vai, isso para mim está tendo pouca importância nesse momento. Só o fato de estar rememorando tudo isso, né, para mim já é muito valioso. Entende? Então percebe, gente, a importância de tapas e como tapas, apesar da fala, apesar da palavra, a austeridade e a autodisciplina para nós, veio pintado com muito peso, com muito sofrimento. Não é nada disso. É libertador. Não tem como você ser uma alma livre sem disciplina, sem autodisciplina, sem austeridade. É por isso que falam que disciplina é liberdade. Mas exatamente. Para entender, realmente... É vivenciar, isso, não tem jeito. Tem que aprofundar esse conceito. É vivenciar, é você perceber mesmo. Né? Porque veio para nós pintado de uma maneira muito dura. Entende? Que é até a brincadeira de Maia, né? Que é a brincadeira de Deus e tá bom, você quer, né? Tá aí, ó, você precisa da autodisciplina, né? Você precisa da austeridade para se purificar, só que ao mesmo tempo tá aqui, eu trago aqui um monte de conceitos que isso é sofrimento. Você vai ter que ser capaz de não sofrer. Você vai ter que ser capaz de ter prazer, ter amor na disciplina. E é claro que isso exige um esforço inicial. É claro que isso não é prazeroso inicialmente. Por isso que eu falei, como é que a gente faz? Devagarzinho. Né? Eu sou louco, mas não sou burro. Né? Eu entendia bem direitinho quando os mentores, os gurus falavam, gente, não se desafie desnecessariamente. Se desafie no que você tenha certeza que você é capaz de realizar. Que aí você vai construindo autoconfiança. E isso vai se estendendo. Quando você vê, você está com desafios gigantescos. Você começa com um grãozinho de feijão. Quando você vê, você tá plantando uma fazenda de feijão. Entende? E você começou com um grãozinho de feijão. Entende? E quando você está com essa fazenda de feijão, para você tem o mesmo peso do feijãozinho.
Você foi construindo esse poder, né? Entende? É ter essa tranquilidade para ir construindo a disciplina de maneira saudável, de maneira boa, de maneira prazerosa. Entende? E aí a gente tem que se propor a coisas que não somos capazes de realizar. Não vamos nos propor a coisas que vai nos desafiar a superar nossos limites. Entende? Isso é tolice. Isso é para esportista de alta performance, que vai durar super pouco, né? Inclusive. Exato. Entendeu? Porque não tem como durar. Entendeu? A beleza... O legal é que, não querendo superar, a gente vai chegando num lugar absurdo. Exatamente. A gente vai... Eu jamais imaginaria que eu chegaria a fazer yoga do jeito que eu faço. Exatamente. Jamais. Sim. E numa idade madura. Numa idade madura, claro. Porque aqui não tem nenhuma criança, né? Nenhum de nós é criança. Todos nós somos maduros. Entendeu? Cada perna. Em cada perna ainda sobra um pouco, né? Pros braços. A primeira vez que eu vi, eu falei, nunca que eu vou fazer essa prática, mas eu amei, né? Eu quero. Mas eu nunca vou fazer. Aí, ó. É lógico. Foi construindo devagarzinho, sem pressa, com calma. Tá aí, hoje em dia, né, para nenhum de nós é sacrificante fazer uma prática de yoga. Né? A gente tem a disciplina inicial, sair da inércia, mas quando termina a gente está feliz da vida, né? Então. A gente sempre termina muito melhor do que a gente começou. Isso é uma certeza que a gente já tem, né? Os meus alunos... Agora no começo né? não necessariamente. Exatamente. Mas agora é uma certeza. Você vai sempre terminar melhor do que você começou. Ponto. Só isso já é estímulo suficiente, né? Então. Percebe que aí a disciplina, como é prazerosa? Ela é mesmo. É, não é? Só o fato de você saber. A sensação de fazer é maravilhosa. Exatamente. E sem contar o orgulho né? De ter vencido mais um desafio. Porque fazer a prática inteira é um desafio danado, né? Concorda comigo? Então a gente vai desenvolvendo, inclusive, né, esse orgulho próprio. A gente ter orgulho da gente, né, da gente se prontificar a fazer algo que é tão desafiador. Não é? Só que isso foi construído aos poucos, e como isso é prazeroso. Entende, gente? Sim. Então, a gente começar a pensar em austeridade e autodisciplina como um ato de cuidado, como um ato de amor para conosco. E não dá para você construir esse ato de autocuidado, de amor, de maneira explosiva. Tem que ser construído. A grande sacada é o que, né? Aonde alocar a bendita da energia. Exatamente. Se dedicar a coisas que realmente nos faz bem. Entende? Se dedicar a uma leitura que te faça bem de verdade. Se dedicar a uma amizade que te faça bem de verdade. Né? Dedicar o seu tempo para fazer e compartilhar coisas que realmente te fazem bem. É prestar atenção nisso. Tapas, esse autocuidado é muito focado no autoconhecimento. Entende? Se você presta atenção, você começa o trabalho de autoconhecimento através de tapas. Entende? Tá? Não tem muito como ser diferente disso. Tá? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? A gente já documentou. Ficou confuso? Porque é um tema que eu gosto muito, né? E eu gosto de me esclarecer o máximo possível para tentar tirar o máximo possível desse peso que a austeridade veio pra gente. Que aí você pega nas religiões, você pega no próprio esporte. Nossa, como é tão... A pessoa tem que se sacrificar um monte, né? Não, não é? Eu tenho essa dificuldade de ter essa leveza, mas eu fico transitando num lugar assim esperando o momento da aposentadoria, sabe aquela coisa? Você não quer ficar no momento de ficar, não preciso fazer mais nada, agora eu vou ficar sentada aqui e vai estar tudo bem. Eu espero, é sério, assim, eu sei que tá errado, eu entendo não, isso. Não tá errado. Assim, eu sei que tá. Não mas não é que é inconsciente, mas é incontrolável. É aquela coisa assim, você coloca no trabalho uma coisa de que é um sacrifício, de que é uma, sabe assim... Mas será que ele tá além do esforço, que seria um esforço natural? Será que ele precisava trabalhar tanto assim? Não, mas é sempre. Independente da... mas isso eu volto a dizer, essa é a pintura de Maia, de colocar peso nas coisas.
Entende? Isso é Maia. Isso é ilusão. Quer dizer, poderia trabalhar 20 horas por dia e não sentir nenhum esforço. Então tem alguma coisa na relação com Não, o mas trabalho. assim, é muito, porque assim, quando eu tô trabalhando muito, eu adoro, eu sou aquela pessoa que eu não quero parar, eu mergulho e fico muito bem. Mas toda vez que fala de uma coisa de disciplina e de não sei o que, eu vou para esse lugar do. Eu tô aposentada não no sentido de não trabalhar, mas assim, de não ser necessário fazer absolutamente nada, porque as coisas já estejam conquistadas e você já está descansando. Mas essa é a pintura de Maia. Essa é a pintura de Maia para você não praticar o esforço. Entende? É isso que é Maia de verdade. É isso que você está falando, isso todos nós temos. Entende? Isso todos nós temos, porque essa é o atributo de Maia, o grande atributo de Maia. Entende? Que é transformar as coisas em difíceis. Como se praticar um esforço fosse algo ruim. Entende? E a verdadeira desconstrução é isso. Porque, é claro, vai chegar num momento, né, da prática de tapas, de autodisciplina e de austeridade, que a sua sensação vai ser essa mesmo. De você estar aposentado, você não está fazendo nada. Mesmo trabalhando. O que a gente fala quando você está fazendo uma coisa prazerosa para valer, que eu sei que você faz trabalho prazeroso, mas talvez em algum momento ele te desgaste. Mas não é só de trabalho, é isso? Não é nem o trabalho. Qualquer disciplina, qualquer coisa. Qualquer disciplina é como se fosse um esforço, como se fosse um esforço desnecessário. Entendi. Entendeu? Ou, tipo, você vai ter que se ferrar para você chegar lá, e só que depois você ter o direito de descansar. Só que não vai chegar esse descanso. A gente fica esperando esse momento. Então, isso é Maia. Como aquela coisa que você vai se esforçar um monte para descansar depois. É a coisa de assim, eu vou trabalhar muito, eu vou conquistar um monte de coisa, quando eu me aposentar eu aproveito. Exato. Entendeu? Isso é Maia. Isso é total Maia. Porque só existe o eterno presente, né? Só existe o aqui e agora. Não existe nada ontem, nem existe nada amanhã. Entende? Essa é a grande beleza de perceber a autodisciplina. Entende? É desconstruir, é tirar esse poder de Maia. Entende? E por isso tem que ser uma coisa leve, pequena, para não ter esse peso. Entende? Que aí se você vai construindo aos poucos, né, é como se você fosse enganando Maia. Você vai iludindo a ilusão. Entendeu? A ilusão acha que está te iludindo e você está iludindo ela. A tontinha acha que você não está fazendo nada e você está ali bem tranquilinho, né? E continua tendo o mesmo peso e a mesma medida. Você está fazendo coisas muito maiores, mas tem o mesmo peso e a mesma medida para você lá do comecinho. É só um grãozinho. Só que na verdade já não é mais um grãozinho. Agora você já está numa mansão. Entende? E essa mansão vai se transformar num castelo, esse castelo vai se transformar num reino, esse reino vai se transformar numa cidade, essa cidade vai se transformar num país, esse país vai se tornar um mundo. Entende? E Maia nem viu. Quando ela vê, ela fala: ih, ferrou! Foi embora! O infeliz foi embora! Desgraçado! Entende? Porque esse peso, né, esse é Maia. Isso é a lira de Deus. Isso é Deus azucrinando a nossa vida. O cara não tem o que fazer, enchendo meu saco, que coisa chata. Cara chato, meu, não tem o que fazer, tem um universo inteiro pra cuidar, penteando minha vida, coisa chata. Entende? Mas na verdade, quando a gente fala isso, né, Deus criou as leis naturais justamente para que a gente possa se superar. Que são as leis naturais, né? Entende? É natural que você acredite nisso, porque você nasceu para isso, para acreditar nisso. Entende? Então é natural. Assim, não pense você que para mim, ou para Simone, ou para quem for, né? Não tem esse lugar. Entendeu? Da prática da inércia, de ficar lá quieto. Só que aí eu volto a dizer, né? É a lei do menor esforço. Entende?
Não é para ser sacrificante. Então, haja sabedoria para escolher o caminho do menor esforço. Exatamente, porque a gente quer se livrar. E ao querer se livrar... Mas que né? seja um esforço, não seja uma preguiça, né? Exato. Vou fazer só isso aqui mesmo, tá bom. Então, Não tem fica no lugar do conforto, mas tem um esforço mínimo. Exatamente, tem o esforço mínimo tem para... mínimo. para mobilizar o seu desconforto. Entende? Só que não pode ser sacrificante, porque aí Maia vence. Vence porque ninguém vai se autoflagelar. Esquece. A pessoa vai parar. Ela vai boicotar. Aí Maia vence. Por isso que tem que ser uma coisa construída com calma. Que aí você ilude Maia, ela achando que ela está no controle, e na verdade você está no controle. Né? E tudo que ela quer, na verdade, é que você controle. Ela não quer... Constância, né? Oi? Constância. Exatamente. Ela na verdade, ela não quer controlar, ela quer que você controle, só que para isso você tem que pegar a direção. Entendeu? Enquanto você não pega a direção, ela dirige para você. Entende? E pegar a direção é construindo devagarzinho. Quando Maia perceber, você já está dirigindo sua vida. Acabou, ela, opa, tá bom, esse aí eu perdi. Deixa ele lá. Bora cá, bora aqui catar outro aqui. Entende? Tá? Essa é a beleza, na verdade, da prática austera feita de maneira adequada. Entende? Que é aquela superaçãozinha diária, sabe? Não, é uma coisinha pequena. Sei lá, eu preciso beber água. Tá bom, então eu vou prestar atenção. De manhã eu vou tomar um copinho de água. Entendeu? Tá bom, ok. Começa assim. Entendeu? Eu preciso me exercitar. Tá bom, eu vou começar caminhando. Vou caminhar 5 minutos. Entendeu? Eu preciso ter mais disciplina. Eu preciso ter um pouco mais de saúde. Bom, então eu vou começar a me alimentar um pouquinho melhor. Entendeu? Um pouquinho. Não vai querer mudar a vida. Entendeu? Eu preciso comer um pouquinho mais de salada. Então come lá um pouquinho mais de salada, tá tudo bem. Entendeu? E vai introduzindo aos poucos. Entende? Então você vê que você está super saudável, super disciplinada e sem sofrimento. Com aquela sensação gostosa que tá de férias. Que tá aposentado. Entende? É bacana, porque cada movimentozinho desse é um tijolinho. Exatamente. Aí o próximo tijolinho, ele tem o mesmo esforço do que aquele lá. Que nem você falou, mas daqui a pouco você tá fazendo coisas com um esforcinho do mesmo tijolinho. Por isso que eu falei, mas não vai nem perceber. Sacada, né? Essa sacada, que você vai usar o mesmo esforço. Para fazer aquela superaçãozinha. Exatamente. Só que uma superaçãozinha que você vem fazendo, que agora esse desafio dessa superaçãozinha que parece pequenininha, ela já está calçada em cima desse abismo gigante de construção. Então já não é mais uma... Não é? Pra gente é como se fosse um grãozinho, mas não é. Você está transformando coisas gigantescas, só que para você é só aquela coisinha lá. Entende? Essa é a graça da brincadeira. Eu sou apaixonado por tapas por causa disso. Oi? Eu quero. Eu tenho. Eu vou dizer, isso foi sempre o meu grande motivador. Né? E lá atrás eu fui muito austero. Eu fui muito disciplinado. Entende? Hoje eu estou bem menos. Né? Sei que poderia estar bem mais, mas tudo bem, não tem problema. Entende? Eu conheço o caminho. Aquilo que eu sempre falo, né? Assim, eu já fiz o caminho, eu conheço o caminho. Você sabe o poder que ele dá. Exatamente. Então assim, eu sei. A hora que eu quiser, eu sei onde está a minha brasinha. Isso. Entendeu? Eu estou vendo minha fogueirinha lá. Eu não perdi ela de vista. E a hora que eu quiser, eu sei que eu vou lá, assopro ela, boto uma leinha e bora nós de novo. Bora fogaréu, vamos botar fogo no mundo. Como é que chama? Botou fogo em Roma? Eu e Nero. Né? O Nero botou fogo em Roma, eu vou botar fogo no planeta. Nossa, Cris, adorei essa imagem de fogo, de queimar. Eu também gosto muito, porque ela é muito real, né? Nossa. Porque fogo, só de pensar em fogo, eu pelo menos, né? Me dá calor. Já esquenta. Né? Só de pensar em fogo me dá calor. Né? Porque o fogo tem isso, tem o calor, tem um aconchego e ao mesmo tempo tem toda essa potência, esse poder de transformar e que transformar qualquer coisa, né? Ele traz a energia para iniciar. Transformadora. Né? Só mentalmente falando, eu vou fazer isso daí, já dá um calor interno para preparar para ação. Já dá um calor, entende? E a gente precisa desse calor. Né? Por isso que a austeridade lá, logo vocês falam muito, né? Que é calor, fogo,
né? Que é aquecimento, que é necessário, porque isso é vida, né, gente? Não é? Calor é vida. Né? Nós somos seres solares, né? Então, né? A gente depende do sol, literalmente, como somos seres solares, então o fogo faz parte de nós. Então, usar esse fogo, o fogo da austeridade, entende? Para limpar, né? Para purificar a nossa mente, para purificar nossas emoções e para purificar nosso corpo, entende? Aí a ordem que você vai fazer isso, aí é pessoal. Eu sou mais físico, né? Como eu sou mais físico, então por isso que o Astanga Vinyasa para mim caiu muito bem. Porque enquanto eu estava tentando fazer só mental e emocionalmente, era mais difícil para mim. Entende? Exigia muito mais de mim. Quando eu encontrei o yoga, eu falei, e agora? Aí encontrei o Astanga Vinyasa, eu falei, ixi, agora lascou tudo. Entende? Até tu, Butos. Vamos iludir Maia? Tá, tá, então, assim, é brincar, né? De construir essa austeridade. Entende? De construir esse lugar em que a gente vai ficar aposentado. Que a gente não vai sentir como um esforço. A gente vai sentir como tá ali, né? Não fazendo nada, só estou respirando, não estou fazendo mais nada. Entende? Só estou calmo aqui, respirando. Entende? Todo o resto que está acontecendo, ele está acontecendo só porque eu estou respirando. Entende? Lembra? A respiração iógica, que o yoga acredita que ele só tem uma respiração na vida, e todo o desenrolar da vida é entre essa inspiração e essa expiração. É só isso. Entende? Então é uma tranquilidade, né? Você pensar em austeridade nesse lugar. Nesse lugar de autocuidado, né? Nesse lugar de amor e não de sofrimento, de dor, né? De autoflagelo. Né? Então pequenos desafios, né? Vamos nos acostumar a pegar pequenos desafios para a gente ir construindo a nossa autoconfiança. Entende? Isso cabe para todos nós sempre. Entende? Isso vale para nós full time. Entende? Você vai descobrindo que esses pequenos desafios chegam num momento que a sua autodisciplina está tão enraizada, tão construída, tão grande, né? Que o que para você é pequeno desafio, o nego vai olhar e vai falar, meu Deus do céu. Como é que você consegue? Eu ouvi muito isso. Eu falo, como é que eu consigo o quê? Eu só estou respirando, né? Não estou fazendo nada. Não. Só levanto de manhã. Ponto. É a única coisa que eu faço. É sair da cama de manhã. O resto acontece por si só. Para mim era exatamente isso. Era assim que eu sentia mesmo. Entende? Não que hoje seja muito diferente, mas hoje minha vida é bem menos grandiosa do que era na época. Entende? Tá? E isso é uma construção simples que não é para ser sacrificante. Lei do menor esforço. Entende? Lei do menor esforço porque pequenas coisas. Não é? Construindo tijolinho por tijolinho, calma e tranquilamente, sem pressa. Entende? A gente tem eternidade, né? Não precisa ter pressa para nada. Entende? Simples assim. E dias você vai conseguir, dias você não vai. O importante é você sempre recomeçar. Entende? Não importa se deu certo ou se deu errado. O importante é recomeçar. Entende? Ah, hoje eu não consegui, não tem problema. Amanhã você consegue. Amanhã você começa de novo. Não tem problema. Ah, mas eu me propus a isso e não consegui fazer. Não tem problema. Continua, mantenha a proposta. Entendeu? Mantenha a proposta. Amanhã, na hora que você levantar, você começa de novo. Entende? Quando você perceber, você já realizou aquilo e mais 1 milhão de outras coisas. Entende? Só mantendo a proposta. Simples assim. Tá claro, gente? Tá simples. Tranquilo? Então, o que eu queria compartilhar com vocês sobre tapas, né? Acho que foi concluído. Né? Espero ter conseguido compartilhar com vocês, porque, como eu disse, né, é um tema que eu gosto muito. Me identifico bastante. Como eu já disse também, né? Já fui mais disciplinado.